Então, gente, a nossa proposta, então, é a gente seguir trabalhando a questão dos sonhos, e um capítulo que eu sugeri para esse encontro a gente vai trabalhar esse semestre com Homem e Seus Símbolos, de início ao fim, mas tendo leituras adicionais. Isso foi uma conversa que a gente teve com os outros professores, de ter um livro base, e ter um livro, e ter alguns textos extras acompanhando aquele livro base, até porque o grupo ele tem pessoas que já estão há um tempão estudando Jung, pessoas que estão iniciando, então a gente ter alguma coisa que consiga ter um eixo. Eu não sei se a Jordânia, a Michelle já disse que deu uma estudada, eu não sei se tem alguma leitura prévia sobre Jung. Eu comecei a estudar Jung meio que esse semestre. Eu sou do 6º período de psicologia da UF. E na minha faculdade não tem nada de Jung, não tem nenhum professor junguiano, então a gente passou muito batido. E aí eu me interessei e comecei a estudar sozinha. Eu tô lendo atualmente Psicologia do Inconsciente, e aí quando eu vi que vocês tinham colocado no grupo que seria O Homem e Seus Símbolos, eu dei uma lida rápida, que eu tenho o livro. Só que eu não consegui me aprofundar muito, porque eu entrei no grupo muito recentemente. Aí... Não tem problema, só para mim saber. E a Michelle já tem leituras, Michelle? Bem básica, mas sim. Tá. Sim, eu estava participando do grupo. Tá ótimo. O que começa esse capítulo? Porque, na realidade, não é o capítulo... A gente colocou ali o capítulo 1, mas, na realidade, eu queria a primeira parte do capítulo 1, que era entendendo os sonhos, que é aquelas primeiras páginas, que é o processo que, de alguma maneira, ele vai estar abordando a questão do inconsciente. Né? Ele vai estar abordando a existência do inconsciente e por que os sonhos seriam importantes. Né? Por que a gente deveria prestar atenção e de que forma eles poderiam nos ajudar a entender o processo da psique humana. Né? Por que os sonhos seriam importantes? O que vem para vocês? Os sonhos, assim, Sonhos seriam importantes? Eu já parti do pressuposto que vocês achavam os sonhos importantes, né? Mas não necessariamente. Mas eu já disse assim, por que eles seriam importantes? Eu nem perguntei se... Né? Eu acho os sonhos bem importantes. Pela leitura que eu fiz mais por cima, antes de entrar mesmo em Jung, os sonhos, eles retratam, eles trazem para a gente o inconsciente, né? Mas eles também servem como, eu li que eles também servem como uma forma de... Não é de equilibração, como é que é a palavra? É que eu fico um pouco nervosa falando. Como se eles fossem... Eu acho que eu anotei... Pode falar, eu vou procurar que eu anotei. Tudo bem. Olha só, isso é um grupo de estudos. É para a gente estar trocando, poder ter a oportunidade de estar compartilhando, pensando juntos, fazendo uma leitura conjunta, não é? Então, é um processo de aprendizagem. Eu também aprendo muito com vocês, viu? Porque às vezes vocês fazem perguntas que eu não tinha me feito, então vocês me ajudam a ver ângulos que eu não estava acostumada a ver, tá? Então, não é... Eu sei que tu está na faculdade, né, Jordana, mas não é sala de aula, não tem... Eu quero ver para onde levou. Não sei se é só o Michele ou o Anderson. Eu vou falar só minha experiência, assim, Tá. como leigo, né? Não vou falar com base científica, mas assim, o que eu lembro de Freud, né? Não sei aqui estamos falando de Jung, mas que vem na minha cabeça é desejo e medo, né? Nessas duas coisas, assim, tipo, que normalmente, sei lá, você sonha com alguma coisa que te atormenta, digamos assim, que traz um medo. Isso acontece comigo, acho que acontece com outras pessoas, e também alguma coisa que você deseja. Mas tem outros elementos, lógico, né? É muito simplório falar isso, eu acho. Mas, assim, para mim, por exemplo, né, eu posso falar abertamente isso, né? Que eu já vi um processo de luto, né? Perdi meu pai quando tinha 20 anos, então já se vão lá 20 anos que isso aconteceu. Eu lembro que quando estava recente, sonhar com ele naquele período era reconfortante. Então, o sonho nesse sentido tem uma importância
para quem vive o processo de luto, como uma recordação, uma oportunidade de ver aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, que você jamais vai ver em outro meio ali, né? Se você não tiver nenhum vídeo da pessoa ou alguma outra coisa. Então, acho que o sonho tem essa característica. E acho que foi se foi você, professora, que falou do Siddhartha Ribeiro, desse livro do... Acho que você recomendou, eu vi uma entrevista do Siddhartha Ribeiro na Cultura, falando da vigília do sonho, do oráculo do sonho, dessa importância de você dormir e o sonho como uma coisa de restauração e, ao mesmo tempo, trazer à tona essas coisas que estão guardadas aí no inconsciente, enfim. É isso. Para mim, ele tem uma função... Quando eu sonho profundamente, que eu lembro porque quando eu não lembro do sonho, é um sinal para mim de que minha energia está baixa, por exemplo, né? Se eu não me recordo do que eu sonhei, eu não estou legal. Aí, quando eu lembro com exatidão do que eu... Tanto quando eu acordo sobressaltado, eu já anoto, né? Fiz um bloco de notas aqui no celular que eu sempre anoto, para não esquecer, porque fatalmente eu vou esquecer depois. Então, sempre, de madrugada mesmo, anoto ali errado o português, mas anoto a ideia. E para mim tem essa função mesmo de trazer à tona coisas que estão adormecidas. Eu lembro de pessoas que já passaram pela minha vida que não estão mais presentes, enfim, tem uma série de coisas. Acho que uma função de memória aí também tem. É muito complexo, assim, mas acho que tem esse fator de importância, assim, como você está falando. Acho que sim, Anderson. Acho que está trazendo o sonho também como uma possibilidade de estar elaborando um espaço para estar elaborando experiências conscientes, né? E o sonho trazendo essa dimensão do simbólico do ser humano. Então, que o ser humano, ele se relaciona, para ele dar conta de tudo, da complexidade que é a sua psique, ele precisa da questão do símbolo, né? E as imagens, elas vão apresentando de maneira simbólica questões que fazem parte do universo do sonhador. Então, muitas vezes, sim, eu acho que até o Siddhartha, Anderson, no livro dele, ele traz o tema, se não me engano, ele também, agora me deu, mas ele perdeu o pai dele, e ele traz sonhos nos primeiros capítulos dele, e que depois ele, já dei uma, como é que é, spoiler, que chama? Não devia ter falado, agora que eu me dei conta, se vocês forem ler, mas ele fala no início, tá? Tranquilo, eu até me interessei em ler agora que você falou isso. Não, é que ele Naquele... ele conta um sonho e depois ele vai falar que esse sonho, ele conta um sonho como se não fosse dele, conta um sonho, e lá adiante ele vai dizer que foi dele. E tem a ver com o processo dele de elaboração de luto. E ele vai contando como foi mudando os sonhos conforme ele foi conseguindo elaborar o luto dele, né? Então, os sonhos também sinalizando quando alguma coisa não vai bem com a gente, e ele continua, sonhos repetitivos, sonhos que podem mudar, o tema se mantém, muda daqui a pouco o contexto do sonho, mas tu vê assim, mas de novo eu sonhei com tal coisa, mas de novo eu sonhei com tal coisa. Por que está vindo constantemente este tema dos meus sonhos? O que eu estou precisando olhar? O que a minha psique está mostrando? O que o meu inconsciente está querendo trazer para mim que eu preciso estar olhando, preciso estar atento nos processos, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, quando tu começa a perceber pelos sonhos que é o mesmo tema, mas está de um jeito diferente. É o mesmo tema, mas olha, eu já consegui resolver tal coisa. Eu consigo perceber através dos sonhos que eu já estou conseguindo andar, ou como no processo de individuação, no processo em espiral. Parece o mesmo lugar, mas não é exatamente o mesmo. Eu consegui dar um movimento. E eu consigo acompanhar pelos sonhos como isso está sendo elaborado internamente, né? Então, de alguma maneira, diga, Sol. Denise, assim, ó, o sonho, agora ouvindo a fala do Anderson, eu lembrei, eu estou de férias, né? Estou aqui em Maceió de férias. Fugi do frio, né? Porto Alegre deve estar frio, né, Denise? E é muito interessante que eu cheguei aqui e eu tenho sonhado muito. E eu fiquei pensando assim, mas por que estou sonhando tanto? E fotos minhas de quando eu era criança. E aí, lendo o artigo, o livro que tu recomendaste, tem uma parte que diz assim, que quando a pessoa está em férias, e a fala do Anderson, quando ele está nervoso, lá, preocupado, ele não sonha, ou sonha e não lembra. Então, o quanto quando a gente parece que relaxa,
sai de uma atenção, parece que aí o inconsciente começa a trazer outras imagens, outras figuras. E lendo o artigo, eu fiquei pensando uma coisa, Denise. A gente está falando de imagens que vêm do sonho, né? Eu estou falando dessa fotografia que eu nem lembrava mais, e veio dessa fotografia de duas meninas que eu ia brincar no final de semana. Eu estou sentada, encolhida aqui, trancou meu diafragma. E aí eu fiquei pensando, quando a gente faz meditação e vem uma imagem, é considerado também uma imagem de sonho? A gente leva para a terapia para fazer uma análise? Ou quando se um paciente traz para a gente? Eu não sei, esse artigo tem uma frase que ele colocou, que eu não lembro qual foi a frase, um comentário, que eu fiquei questionando essa questão de uma meditação, não sei, de repente algo aparece e que não é no sonho. A gente considera, como a gente vê isso? O que vocês acham? Considero. Importante. Porque o sonho é uma das formas de acesso ao inconsciente, né? Mas não é a única. Em outros momentos a gente consegue ficar num estado que seria, digamos assim, mais em que se afrouxa um pouquinho, talvez, essa atenção e os conteúdos conseguem vir. Na realidade, nós estamos falando de imagens. Tu tem várias imagens que permeiam a psique. As imagens oníricas são uma das imagens, né? Então, de alguma maneira, assim, o Siddhartha ele vai cutucar os devaneios, né? Tipo assim, as imagens, os sonhos que a gente tem acordado. De repente, quando eu vejo, a minha cabeça foi lá para aquela imagem, foi lá para aquela lembrança, ou foi lá para um quadro que eu vi. Na outra semana eu tive ficamos o tempo todo falando sobre a imagem de um quadro, num atendimento. O que aquela imagem daquele quadro tinha mobilizado tanto aquela pessoa? Foi uma imagem que, tipo assim, avassaladora, como se fosse um sonho. Ela viu aquela imagem borbulhou muitas coisas dentro e não conseguia entender o porquê. É uma imagem, né? O Hillman vai trazer que psique é imagem. Ela se comunica com a gente consegue perceber coisas através de imagens. Essas imagens, elas trazem conteúdos simbólicos, conteúdos inconscientes à tona. Então, por exemplo, uma imagem, um devaneio diurno, uma imagem, uma meditação, uma imagem onírica, um trabalho artístico também, que a gente consiga estar inteiro naquele processo e conseguir produzir uma imagem, né? E sem direcionar pelo ego, sabe? Estou fazendo, mesmo quando a gente até tenta direcionar pelo... Eu fiz um trabalho pessoalmente de arte-terapia que a gente tinha que esculpir tinha que esculpir a si próprio, mas de olho fechado, com argila. E daí depois, enfim, fiz aquele boneco lá, daí já fiquei, mas as pernas saíram de um jeito, o braço, eu tinha na minha cabeça que eu estava fazendo de um jeito, quando eu abri os olhos não era nada do que eu tinha imaginado. Aí fiquei numa frustração, veio o ego, né? Não, o braço tinha que ser assim, a perna tinha que ser assado. E daí, no processo, a gente começou a ampliar aquela imagem e começou a dar sentido. E o que interessa em si no processo? Não é exatamente a imagem, mas o que aquela imagem provoca em mim, em que lugar, as associações que eu faço. O que me causou desconforto com o jeito que ficou a perna daquele boneco? O que eu associei? É isso que é o material. Né? O que eu associei com o jeito que ficou o meu rosto, o jeito que ficou os braços, com a posição. Então, isso tudo está trazendo material. Todas as associações que eu estou fazendo com aquela imagem que eu produzi através daquela escultura. Né? Então, de alguma maneira, aquilo é material. Aquilo está falando de mim. Porque se eu pegar mesmo um boneco e o Anderson for associar com coisas, a Michelle, a Jordana e a Solange, eles vão chegar, possivelmente, em associações diferentes. Talvez tenha algumas associações que sejam comuns, porque a gente partilha de um universo cultural, um universo, né, coletivo, então tem coisas que talvez permeiam. Mas, de forma geral, as associações podem vir muitas associações do universo pessoal de cada um.
né? Então, isso é material para trabalhar a nível terapêutico. Isso é material para trabalhar no seu processo de individuação, né? E, enfim, então, sim, eu vou dizer assim que eu achei muito legal, para mim foi muito bom ler o livro do Siddhartha, por isso que eu recomendo para todo mundo, além do material dos estudos junguianos, para ver assim numa outra perspectiva e me validar mais ainda das coisas que a gente estuda em termos junguianos, mas olhar numa outra perspectiva, assim, ele tem vários podcasts e programas que ele fala sobre o livro, que dá para ouvir também, mas e o livro ele é bem denso, tá? Então, às vezes eu diria que eu recomendo uma leitura até coletiva, assim, uma leitura que tu possa compartilhar, porque ele se torna bem denso para fazer essa caminhada sozinho, né? Ele tem muita informação, muito material, né? Mas eu acho que ele dialoga muito com as coisas enfim, ele é um neurocientista, ele não é um psicólogo, né? Ele não se propõe a fazer a análise que a gente vai ver no meio junguiano, ele vai fazer outro processo, né? Mas, enfim, validando que sim, a gente pode trabalhar essas imagens, sim. Eu tenho 2 atendimentos que são pessoas que praticam meditação regular e as imagens vêm também. Eu não tenho grandes estudos com o tema da meditação na realidade, mas eu sei que tem um pessoal que estuda e que vai ponderar as diferenças entre a imagem onírica e a imagem produzida na meditação. E, inclusive, que tem vários tipos de meditação diferente. Então, eu vou fazer uma ressalva que eu acredito que tem gente que estuda isso mais e consegue trabalhar melhor isso, porque são imagens diferentes, mas que têm potenciais para serem trabalhadas. Mas que acho que sim, acho que se alguém quiser se aventurar a trabalhar mais, vale mais estudar mais sobre esse tema, especificamente. Porque baixa um pouco a consciência, mas tu não é tanto quanto no sonho, né? Então, não sei se alguém de vocês pratica meditação. A Jordana pratica? Eu faço... Eu pratico. Pode falar. Não, tranquilo. A professora está respondendo essa pergunta da Brenda, né, que ela falou, né? Não, eu estava respondendo a pergunta da Michelle. Que casa né? com o que você estava falando. Ela falou isso, eu tenho essa dúvida também. Durante a meditação yoga e algumas outras práticas surgem muitas imagens. Queria saber se é considerado um acesso ao inconsciente. Você respondeu agora há pouco. Por que não porque um sonho? A Solange começou com a pergunta, a Michelle começou a responder e eu segui, e a Brenda está conversando com a gente também nessa pergunta. No próprio livro, no próprio capítulo do caminho desse da proposta de hoje, entendendo os sonhos, ele começa, quando é que o Jung diverge do Freud no trabalho com sonhos? Você me pegou. Eu faço meditação guiada, só respondendo a pergunta. Ah, tá, porque eu não sei, porque tem vários tipos de meditação e eu sei que isso vai dar diferença. Dá bastante diferença. Eu faço, na verdade, eu prefiro fazer mais a transcendental, que eu consigo literalmente esvaziar totalmente minha mente e não vem absolutamente nada. Eu não vem nenhuma imagem, eu não penso em nada, só que para chegar nela é todo um processo. Só que eu sempre tive essa facilidade. Mas eu comecei com a meditação, que agora eu não lembro o nome específico dela, só que ela é para você ter o momento presente, o corpo presente. E nesse tipo de meditação, você deixa as coisas virem para você, não tem problema você pensar. É para você se colocar no presente. E nela, sim, vem muitas imagens. Por isso que eu prefiro não fazer ela, eu prefiro fazer a transcendental, mas por uma questão de escolha, que eu relaxo mais. Só que do momento presente vem muitas imagens. Durante a yoga também, eu pratiquei yoga durante um tempo, estou pretendendo voltar, também vem algumas imagens. E não vem só imagens, pelo menos para mim, não vem só imagens de questões da minha vida, o que eu estou pensando, coisas que me incomodam, vem muitas coisas relacionadas à mitologia. Não sei se é porque eu leio muito sobre isso, mas normalmente quando eu estou fazendo yoga, vem pensamentos e imagens sobre mitologia para mim. Uhum. Experiência. Né? Eu fiz yoga uma vez só, uma aula, mas eu confesso que eu não consegui
acessar nenhuma imagem, porque eu achei super difícil yoga, então eu faço jiu-jitsu há 10 anos, acho mais fácil. Jiu-jitsu é mais tranquilo para mim. Eu acho mais... Faço inclusive os exercícios, né? Acho yoga super difícil. Que É, louco. a yoga, ela faz você entrar quase que numa, pelo menos para mim, numa suspensão. Eu consigo, você coloca o corpo, a mente e o espírito em equilíbrio. E você, quando está praticando yoga, depois de um tempo, porque no começo é muito difícil você conseguir meditar enquanto você faz yoga. Mas quando você chega num nível que você consegue juntar a mente, o corpo e a alma, você consegue meditar enquanto faz yoga. Então é extremamente relaxante, que você começa. O processo todo você começa pela respiração. Depois que você controla e entende a sua respiração, você entra no processo meditativo. Interessante. Eu tenho que Eu treinar diria, mais. o que tem uma coisa importante, assim, vamos ver, assim, até acho que caberia, até vou cuidar para não falar besteira, porque eu acho que tem muita gente pesquisando mais esse tema, especificamente sobre a questão da meditação, inconsciente e essas questões, do que os meus estudos, tá? Mas o que eu pegaria, por exemplo, no próprio livro, no próprio trecho do Homem e seus Símbolos, desse trecho que eu selecionei para hoje, ele cita não me lembro se agora era um amigo ou um paciente dele, que vai para a Rússia e que começa a ampliar uns devaneios a partir da escrita russa, que eu não esqueci o nome da letra, que ele começa a associar e ele vai devaneando, fazendo associação livre, digamos assim, mais a nível mais psicanalítico, assim, e chega em complexos, digamos assim. Então, daí, o que o Jung vai trazer? Que justamente os sonhos, a associação livre, tudo vai nos levar a chegar nos complexos. Mas qual é a diferença da forma que o Freud se propôs a trabalhar e que o Jung se propôs a trabalhar esses temas? O Freud, ele, assim, espero não estar falando bobagem, mas o Freud, ele fica muito na perspectiva da libido, do eros. E o Jung, ele vê a psique de forma mais ampla. Ele até no Psicologia do Inconsciente, ele traz as diferenças da visão de Freud, que ele fica preso ao eros, e ele também fala um pouco de Adler, que tem aquela questão do poder, e ele fala que a sexualidade é importante para o ser humano, mas o ser humano não é só isso. Tem toda a questão da cultura, dos arquétipos. Eu não entendo muito ainda a questão dos complexos, então não vou me adentrar muito nisso. E para ele é muito mais amplo. E essa questão do inconsciente coletivo foi o que fez eu me apaixonar por Jung, porque eu achava que faltava um pouco em outras áreas. É que eu comecei gostando de psicanálise, e aí quando eu conheci Jung, eu migrei. Mas eu Sim, acho que a diferença maior seria essa. Tem outras também, né? Mas eu citei só que eu... se a gente pegar o tema do sonho, o que digamos, a pessoa leva o sonho, e daí se vai, me perdoe os psicanalistas se eu tiver falado alguma besteira, tá? Isso vai ficar disponível depois, mas até onde eu entendo da psicanálise, vamos trabalhar com associação livre. Então, a pessoa sonhou lá, sei lá, com um cachorro. E daí ela vai falando tudo que ela associa e vai, até que ela termina, sei lá, na sogra. Enfim. O Jung, ele vai pegar, não, se o símbolo que o teu inconsciente mostrou é o cachorro, a gente vai circular ao redor do tema do cachorro. Tipo, não, o cachorro não é só um disparador para tu ir numa linearidade, digamos assim, de chegar. Não, ele é se o teu inconsciente, porque é isso que ele vai mostrar, e até nesse capítulo ele fala várias vezes isso. Se o teu inconsciente escolheu tal símbolo e não escolheu o outro, tem um porquê. Então, o tema não é só a tua sogra é importante, que tu conseguiu a partir do cachorro chegar na sogra. Não, o cachorro ele fala por si. O que o símbolo do cachorro pode trazer? E ele vai trazer a importância de a gente olhar para esse tema. Então, ele vai... Por isso, essa coisa, assim, por exemplo, que o Hillman vai dizer, fica na imagem. Às vezes, tu pode não conseguir interpretar, mas tu trabalha, relaciona-se com o sonho, relaciona-se com a imagem. Isso parece meio difícil entender isso no início, porque a gente fica tentando explicar isso,
Mas se a gente consegue ampliar, se relaciona, o que esse cachorro te causa, o que ele te lembra, o que tu associa a cachorro, né? Quais os cachorros que tu já te relacionou na tua vida, essa cena do sonho com o cachorro te lembra alguma cena que tu já viveu, tu fica ao redor daquele elemento que tu não parte, não usa ele só como ponto de partida para seguir, tu entende? Mas tu fica ampliando a imagem, que a gente chama, né? Que é uma técnica, assim. Então, essa ampliação da imagem partindo do entendimento que os símbolos, as imagens que vieram no sonho, elas têm um porquê, elas têm um significado, elas têm uma importância, né? Por que escolheu esse e não aquele? Por que será? Né? Eu sempre digo assim, tem alguns pacientes que já estão comigo há tempo, e daí dizem, mas isso é resquício de dia. Tá, mas aconteceu um monte de coisa no teu dia. Por que será que veio tal e não tal? Por que veio tal elemento e não o outro? Isso fala de alguma coisa, né? Aconteceu um monte de coisa no meu dia, eu sonhei com... Tá, então por que será que veio esse tema no teu sonho? Esse tema está falando de alguma coisa, ele conectou com alguma coisa dentro de ti, né? Então a gente tem que olhar, né? Então, assim, o que me vem, em termos assim, eu estou pensando a questão da diferença dos dois, da forma que eles trabalham o material onírico, sem entrar nas outras divergências, assim, né? Enfim, que também, assim, mas daí tem as outras divergências, o que ele entende que é psique, o que o Freud entende que é psique, o que o Jung entende que é psique, o que é a função do inconsciente para um, o que é a função do inconsciente para outro, né? E partindo do entendimento, uma coisa importante do Jung é que ele vai trazer que o inconsciente ele tem uma criatividade, ele tem um potencial de transformação, ele tem uma saúde, digamos assim. Né? Isso eu acho que isso é bem significativo. Agora eu queria ouvir um pouco vocês. Eu lembrei de uma coisa, só que eu não tenho certeza se eu lembrei certo. Eu li que Freud, ele, quando analisa os sonhos, ele analisa um sonho por vez, ele analisa aquele sonho, e quando Jung analisa, ele gostaria e prefere trazer outros sonhos também, porque eles se conectam. Eu não sei se eu estou correta, e eu gostaria de que você me falasse se Jung, ele relaciona outros sonhos, ele não analisa apenas um sonho especificamente, se ele puder analisar um conjunto, algo mais amplo. Não sei se eu estou confundindo, se é correto. Eu fiquei com essa dúvida. Tá mutado o seu microfone. Não, tu tem várias formas de trabalhar o sonho. Uma forma é trabalhar com sequência, que é o que tu está dizendo, que às vezes assim a pessoa vai, te conta 3, 4, 5 sonhos uma vez só, e em vez de tu pega o movimento que esses sonhos mostram, entende? Então tu trabalha com a sequência dos sonhos. Isso é uma forma de trabalhar. Ou tu pode eleger um em trabalhar mais profundamente, né? Mas como Jung, no meio junguiano, tu pode trabalhar com a sequência ou tu pode trabalhar com o sonho. Não tem uma regra, não conheço assim uma regra que diga que só pode trabalhar de um jeito, né? Mas até porque também assim depende do sonhador, como vocês estão trazendo, o momento do sonhador, né? Se está vindo mais sonhos, se está vindo menos sonhos. Normalmente, o que tu vai trabalhar também? Tu vai observar junto com a pessoa. Tu já te deu conta que tu tem tido constantemente sonhos com esse tema? Nesse sentido, sim, tu sempre vai trabalhar, né? Assim, né? Faz 2, 3 meses que esse tema tem permeado os teus sonhos. Né? O que isso te leva a pensar sobre o que tem acontecido? Daí tu vai falando, né? Trazendo isso, assim. Mas eu trabalho tanto com a sequência quanto em alguns momentos a gente elege um sonho porque tem elementos mais simbólicos ali que eu sinto que é mais importante de serem trabalhados ou que a pessoa elege, né? Que são mais... tem os sonhos mais arquetípicos, os sonhos que trazem mais elementos do inconsciente coletivo e tem os sonhos mais do universo pessoal,
do inconsciente pessoal da pessoa. Muitas vezes vão trazer elementos, né? Então, tem os grandes sonhos que muitas vezes vão marcar, muitas vezes, momentos de mudança da pessoa. Sonhos assim, ai, que coisa estranha, sonhei com um homem com cabeça de cachorro. Daí a gente vai ver qual é o Deus que tem uma cabeça de cachorro, né? Então, daí começa a observar, começa a se relacionar com aquele sonho. Sonhei com um burro, e aquele burro não faz parte da vida pessoal da pessoa, a pessoa não mora em ambiente rural, nunca morou em ambiente rural, nunca teve um burro, porque isso tu tem que ver, por isso que eu estou dizendo, sempre quando tu vai trabalhar um sonho, tu tem que ver o universo pessoal da pessoa, né? Se ela nunca se relaciona, então ela está trazendo um símbolo de um burro do coletivo, assim, né? Não está trazendo um universo pessoal dela, né? Então daí tu vai ampliando com ela aquela imagem que ela associa, e tu pode trazer coisas que tu tem, o teu arcabouço teórico, né, que os teus estudos que tu tem sobre aquele animal que veio no sonho dela, né, e não tem como a gente saber tudo, né, a gente adoraria, mas a gente não tem como, então, às vezes, pelo próprio paciente, ele te traz imagens e tu começa junto com ele nessa caminhada de estar pesquisando e ampliando aquele símbolo para aquela pessoa, né, até que daqui a pouco ela consegue, eu digo assim, às vezes ela não entende, às vezes tu não precisa entender aquele símbolo, às vezes tu te relaciona com aquele símbolo e tu sente coisas diferentes, isso é o mais interessante, às vezes tu não consegue entender, mas daqui a pouco não tem um processo tão consciente de elaboração, entendeu? Isso que eu quero dizer, não sei se faz sentido isso para vocês, mas às vezes tu pode trabalhar através da arte, a relação com aquela pessoa, com aquele símbolo, e aquilo pode ajudar ela a ressignificar algumas coisas, ou olhar de diferentes ângulos uma situação que ela está vivendo, e sem ela ter um entendimento tão racional, digamos, sobre o processo. Faz algum sentido para vocês? Eu já ouvi uma coisa, tem um tempo atrás, assim, antes de fazer psicologia, eu fui numa palestra de sonhos, mas foi uma coisa bem... eu não lembro profundamente, mas eu lembro da palestrante, que era psicóloga, falar isso, da compensação, como se fosse um senso de justiça, de você sonhar, sei lá, alguém que você não gosta muito, ou que você, né, enfim, não tem um bom relacionamento, e sonhar... ela citou um caso de um professor dela que ela não gostava, que ela achava insuportável, e no sonho ela tinha uma relação amorosa com esse professor, e aí ela falou que era uma ideia de compensação. E eu achei interessante, assim, essa coisa de trazer à tona essa coisa do senso de justiça do que é na realidade, como se numa hora de descanso, de repouso ali, alguém que você não, enfim, que você tenha tido um comportamento ali não ter sido muito justo ou não muito atencioso, e aí seria uma oportunidade de repensar sobre algo, sobre alguém, enfim. Eu vejo isso muito assim, não sei se tem a ver com o que você está falando. Não, tu tem várias funções no sonho. O livro que eu mandei um outro trecho para vocês, que é o da Verena, eu tenho só o xerox dele, tá? Porque está esgotado, e que é Sonhos, a linguagem enigmática do inconsciente. Nele ela vai aparecer as funções do sonho, e uma das funções é essa função compensatória que tu está trazendo, né? Então, muitas vezes, porque assim, a psique, ela tem uma questão de buscar o equilíbrio, então, muitas vezes, quando tu não está conseguindo dar conta de algumas coisas conscientemente, ela pode, no inconsciente, tentar equilibrar isso, né? Então, daí eu não me lembro se é nesse livro ou no outro, mas tem algum dos livros sobre o sonho que traz um exemplo da mulher que está furiosa com o marido, né? E daí está com raiva, com muita raiva, ela sonha que está lá, soqueando o marido, xingando, batendo, assim, e acorda tranquila, bem, né? Coisa boa, sabe? E daí, tipo assim, ufa, resolvi isso no sonho, né? Então, daí ela tem condições de conversar com ele, entendeu? Ela conseguiu elaborar. Então, de alguma maneira, essa função até compensatória da gente conseguir equilibrar aquela emoção que ela não estava conseguindo dar conta, mas que no sonho ela consegue dar conta, e a partir daí conseguir elaborar aquela relação. Mas esse fica quase caricato, mas às vezes pode acontecer isso com a gente. Durante a pandemia, o que eu observei, gente, foi muitas festas, às vezes, nos sonhos.
encontros com amigos, encontros com familiares, momentos que tu matava saudade de gente que tu não podia abraçar, momento que tu viajava. Eu viajei muito nos meus sonhos na pandemia. Eu fui para vários lugares, fui para vários países diferentes, fazia quase viagem de turismo às vezes, sabe? Tipo assim, e eu sinto que eram sonhos compensatórios muito, assim, sabe? De estar confinada em casa, daí daqui a pouco eu ia para uma praia, daqui a pouco eu ia para Tóquio, daqui a pouco eu ia para Orlando, daqui a pouco eu ia para Nova York, assim eu ia. Então, assim, em vários momentos, de alguma maneira, e eu sentia que parece que me acalmava um pouco, assim, sabe? Porque, enfim, então, assim, cada um vai vendo no seu processo, sonhos, mas tem sonhos também prospectivos, quando a gente está vivendo uma situação e a gente não consegue encontrar uma saída, e às vezes o sonho pode apresentar possibilidades de saída para aquela situação. De maneira simbólica, que às vezes a gente olha e acha que não tem nada a ver, mas se a gente... E pense assim, gente, é difícil a gente conseguir enxergar as mensagens dos nossos sonhos sozinho. O próprio Jung fala dessa dificuldade no processo dele, entende? E ele dizia que ele tinha que compartilhar os sonhos dele para que nesse compartilhamento já ajuda ele a ampliar a imagem. Diga só. É que eu tenho outra aula agora às 19, mas eu tenho um monte de perguntas, tá? E vai ficar. Eu vou ver se a gente está definindo o calendário do segundo semestre, que começa dia 23, né, daqui 15 dias, eu vou propor que, de repente, eu fique mais 2 e a gente dá continuidade para esse capítulo do Homem e seus Símbolos. Quem puder ler a Vereda, e, de repente, eu sigo mais 2 aulas com vocês, eu vou confirmar com os outros colegas, professores, e daí a gente segue esse tema e depois vocês seguem os outros temas. Um beijo. 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 Tá? Mas, enfim, para a gente, já que eu atrasei um pouquinho, vamos dar mais 10 minutinhos enfim, essa questão prospectiva, por exemplo, que a gente estava falando, a questão do que a gente comentou no último encontro, da questão do self, dos sonhos trabalharem em torno da questão do processo de individuação, que é aquilo que eu conversei na semana passada, os sonhos... Eu, pelo menos, já passei, não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes eu digo, estou com uma situação de um problema, eu digo, por favor, venha um sonho que me ajude a resolver tal problema, e o sonho não traz a resposta. O sonho me leva para outro tema. E daí eu fico com essa conflita, digamos assim, que o ego está querendo resolver aquilo ali, e o inconsciente está me dizendo que tem outras coisas que precisam ser olhadas. Outras coisas que, digamos... que seriam talvez mais relevantes no meu processo, por exemplo. Não sei se vocês já passaram por isso ou sentem isso. Teve uma época que eu trabalhava no aeroporto, eu tinha alguns sonhos recorrentes, assim. Eu fiquei 5 anos trabalhando no aeroporto, eu trabalhava no canal de inspeção e era um pouco tenso, e aí eu comecei a estudar sobre acidente aéreo, que era matéria para os cursos, enfim, para fazer as provas de raio-x. E eu sonhava com um avião, uma aeronave caindo o tempo inteiro, assim, é impressionante, assim, eram sonhos recorrentes, assim. Sim, mas também pode ser sonhos, né, Anderson, de tu estar elaborando também todo aquele conteúdo que cognitivamente tu estava tentando absorver, e também tinha uma carga emocional, né, envolvida nesse processo. Tu comentou esse sonho, e eu me lembrei de um sonho, quando, na adolescência, que eu tinha muito recorrente morando na casa dos meus pais, era um sonho com assalto, e eu, durante muito tempo, olhava esse sonho como algo simbólico. E, na realidade, eles tinham um portão baixinho. Eles não tinham um portão alto na frente. Era uma casa, a casa todas, as janelas tinham grade, e a casa já tinha sido assaltada 3 vezes. A gente nunca estava em casa quando tinha sido assaltada, mas eu tinha um medo de fato de assalto. Não era uma questão assim, era uma questão concreta. Existia uma insegurança, porque minha janela tinha uma grade e dava direto no pátio. Então, digamos assim, que se alguém entrasse no pátio, poderia bater na minha janela, sabe? Então, não tinha uma grade maior. E eu, durante muito tempo, tinha sonhos com assaltos e tentava ver isso sempre como questão simbólica. Até que, depois de um tempo, meu pai resolveu botar uma grade alta e eu parei de ter esses sonhos. E eu comecei a elaborar que, sim, era eu tentando elaborar um medo real que eu tinha por realmente me sentir vulnerável. Então, também isso
os sonhos também tentam dar conta de emoções e medos concretos que a gente tem, não, né? E às vezes é uma mensagem que a gente tenta olhar de simbólico e às vezes não é tão simbólico, às vezes é uma situação concreta que tu está tentando elaborar que sim, eu realmente me senti em risco ali. Eu sinto também uma coisa no sonho que é bem comum, às vezes, não chega a ser uma premonição, mas é como se a minha mente ela me preparasse para alguma coisa que fosse acontecer. Sim, que são os sonhos mais prospectivos, que eles apresentam possibilidades do que pode vir a acontecer. Aí eu me decepcionei com uma pessoa, mas antes eu já tinha sonhado que ia acontecer algo de decepção, e de fato aconteceu, assim, tempos depois. E daí o que vai dizer? Que o inconsciente ele é atemporal. Então, é como se tu percebesse. E daí, no próprio, esse capítulo do Homem Seu Simples, ele vai dizer assim, ó, a gente está tendo aqui esse encontro, a gente está olhando para uma coisa, de repente, vocês estão olhando para mim, mas vocês estão percebendo a porta, vocês estão percebendo uma madeira, vocês estão percebendo um quadro, vocês estão percebendo uma cortina, mas o foco está em mim. Então, vocês estão absorvendo uma série de outras informações que, de repente, não fica registrado em primeiro momento na consciência de vocês, porque o foco está em outra coisa. Mas vocês estão absorvendo. Então, daqui a pouco, às vezes, a gente absorve uma série de outras informações, mas que nem passam pela consciência, que ficam a nível inconsciente, e que no sonho se revela. Talvez algumas coisas que tu pode ter percebido, mas que nem chegaram a ter consciência, e que no sonho se revela. Então, pequenas coisas que tu captou, e que no sonho ele revela. Opa, olha aqui, perigo. Então, assim, às vezes, e eu digo que isso é muito complexo, porque a gente daí já não sabe mais quando a gente está percebendo uma coisa ou quando a gente está... quando foi pelo menos é um processo que eu acho complexo da gente estar sempre atento, decifrando nas nossas imagens oníricas, quando é uma percepção extra, uma percepção de algo que tu não tomou consciência, mas de fato, e quando é um medo, mas um medo, não um medo real, mas um medo pelas nossas inseguranças, os nossos medos. Eu digo que é difícil às vezes de perceber, né? Normalmente, que nem está dizendo assim, daí depois que a colega foi lá e te sacaneou, daí tu percebeu que aquele sonho era real, mas às vezes tu realmente percebeu, e às vezes não. Se eu costumo ter sempre sonhos que alguém está, sei lá, me sacaneando. E daí eu disse, não, mas para isso, é uma questão minha, isso tem a ver com o meu complexo. Está falando sobre o meu tema, um tema que constela, né, e de alguma maneira, tá? Enfim, não sei se eu estou ajudando, dando mais nome. Ajuda, o que você falou inicialmente, eu fiz o link com um cachorro que você falou, tem que perguntar para a pessoa qual a relação que ela tem com aquele símbolo, com aquele elemento. Sim. E aí, é isso que você está falando, tipo, se eu sempre sonho alguma coisa nesse sentido, sendo sacaneado, então é só mais um. Mas se é um sonho novo em que não acontece essa frequência, aí talvez é algo que tem que prestar uma atenção maior ali, né, sobre aquilo. Eu acho que no meu caso em particular, eu estava muito cego com relação a essa pessoa, naturalmente, por uma questão pessoal, e aí eu me deixei levar. Então, não mensurei as possibilidades de que ela, de fato, poderia me sacanear, enfim. E aí, enfim, isso acontece. Isso é legal que o Siddhartha vai trazer, que a gente nos sonhos, a gente muitas vezes medos ou riscos que a gente percebe a espécie, digamos, a nossa espécie mamífera, ser humano, e que de alguma maneira o sonho pode nos dar essas dicas, entende? De como resolver, e ele vai trazer o quanto, quando a gente estava menos na cidade, quanto a gente ouvia mais, conversava mais sobre essas imagens, dava mais espaço. Por isso que eu disse assim que essa questão de compartilhar sonhos no coletivo é muito rica, né? Então, assim, porque existe informações preciosas que às vezes não são só importantes para a Michelle, para a Jordana, para o Anderson, mas as imagens de vocês podem me ajudar a entender coisas minhas também, né? Então, quando a gente foi perdendo a capacidade de compartilhar sonhos,
a gente também vai ampliando o adoecimento, várias coisas que a gente pode correlacionar com a nossa, o sonhar como uma capacidade criativa de a gente fazer novas conexões, novas associações, novas imagens que podem nos fazer romper padrões, novas possibilidades, né? Então, assim, eu diria que num primeiro processo, o que eu recomendo a todo mundo é começar a se relacionar com esse tema, não ficar muito tentando interpretar os sonhos, mas assim, registrar, desenhar, pintar, ver o que aqueles elementos daqui a pouco dizem para a gente, e isso é importante. Algum comentário de fechamento? Fiquei com vontade de ouvir a Michelle, que só balançou a cabeça, eu fiquei, o que ela tinha para compartilhar, se eu queria compartilhar alguma coisinha. Não, fiquei pensando que sonhos é um tema que eu gosto bastante. E muitas vezes eu lembro dos meus sonhos, né? E daí o Anderson estava falando do sonho aí, que teve a percepção da pessoa, né? No sonho apareceu a percepção que possivelmente ele tinha, mas que não acessava, enfim. E eu fiquei lembrando dos sonhos esses que dão assim, uma brechinha do que pode acontecer. Eu tive alguns e eu tive um que, na verdade, eu sonhei 3 noites o mesmo sonho e eu não me esqueci, porque e dá a coisa de como é legal a gente compartilhar. E na época eu morava com a minha mãe, eu era adolescente ainda, e eu compartilhei com ela, assim, nenhuma das duas entendeu qual era a moral daquele sonho. Eu sonhava que eu entrava numa sala de aula, eu cumprimentava as pessoas, eu conhecia as pessoas, eu me sentava num determinado lugar. Só que eu estava numa escola que não tinha nada a ver com aquilo que aparecia ali, nem com aquelas pessoas, eu não conhecia aquelas pessoas, nem o lugar, não tinha nada a ver. E aí ela me disse, não, isso é um curso de não sei o que tu vai fazer. E eu, não, um curso, eu sou velha, né? Um curso de informática. Aí eu não, mãe, não tem computador na mesa. E aí passou o tempo, eu anotei o sonho, depois, sei lá, esqueci, deixei para lá, assim, de canto. E aí depois eu resolvi fazer um teste para entrar no que era a escola técnica que tem aqui em Pelotas, né? E eu passei, e aí quando eu entrei, depois acho da primeira ou segunda semana de aula, eu entrei na sala de aula e quando eu entrei, eu olhei a cena, eu já vi isso. Eu fazia as coisas e era muito parecido, ao menos não era igual com o que eu tinha sonhado. Então foi um sonho que me marcou muito, assim, eu não esqueci depois, porque eu cheguei em casa e falei para a mãe, te lembra daquele sonho? Foi o que eu vivi hoje, assim, uma partezinha do meu dia, foi muito interessante. É interessante isso, porque, assim, às vezes os sonhos como preparatórios, né? Te preparando para algo que tu vai viver e que tu tá te antecipando que tu vai viver aquilo e o sonho vendo. E que eu não planejava, me lembrei porque tu falasse, às vezes a gente está com outras questões, e isso não era uma questão para mim, eu nem planejava mais fazer a escola técnica, eu tinha tirado isso completamente, e aí voltou. Que legal, que legal. Enfim, gente, fica nesse outro capítulo que eu mandei da Verena, ela fala também como os sonhos sempre intrigaram a humanidade. Quem quiser dar uma olhada, ela vai trazendo na história, nas religiões, o papel do sonho, como ele aparece, né? Acho que é interessante, né? E hoje em dia, eu diria o que a neurociência está se inquietando para saber o que são essas imagens que o nosso cérebro produz quando a gente está dormindo, a serviço de que elas existem. Então, se a gente pensar desde o início da humanidade, se fala sobre sonhos, se tenta entender esses sonhos, tenta decifrar o significado, e hoje em dia também a neurociência questionando por que a gente produz essas imagens, o que elas trazem para a gente, né? Então, isso perpassa e ela vai fazer esses comentários, e fico com esse convite para vocês prestarem atenção nos sonhos, se relacionarem com sonhos, seguirem se relacionando, todos que estão aqui já se relacionam com sonhos, né? Já prestam atenção nos sonhos. Enfim, convido vocês a darem continuidade na leitura do material que já foi enviado, e daí poderem vir no próximo encontro com dúvidas, questões, também podem trazer perguntas, mas não. O nosso horário, eu atrasei no início ali, porque tive problemas de conexão aqui no computador, então
como pensei, mas nosso horário é um horário. Eu vejo que tem perguntas no chat. Eu não consigo acompanhar o chat. Eu não sei quem é que está no chat agora. Simone está no chat. E a Brenda. Simone e Brenda. Eu peço desculpas para vocês. Convido que eu não consigo acompanhar o chat quando eu estou aqui no grupo. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Simone e Brenda, antes da gente encerrar. Não, o Anderson tinha lido a minha frase ali antes, no momento. Aqui eu não podia ligar o microfone porque eu estava no trabalho. Tá Mas, bom, Brenda. vida. Tá, não, sim. É porque, na realidade, o grupo tinha feito a pergunta do teu tema, né? De algum outro jeito, né? É mesmo? Tá. Tá bom, Sora, gente. só a última coisa, bem breve, assim, eu acho que é bem recorrente pessoas que têm sonhos, esse que foi falado no início, voando, outras pessoas que se sentem presas e não conseguem acordar. Acho que também, eu imagino que seja recorrente, que não consiga despertar do sonho, como se estivesse realmente presa. E, enfim, são dois que me ocorrem agora. Assim, eu acho que tem esses sonhos que são repetitivos nesse consciente coletivo. Aí. Eu já ouvi pessoas falarem, já li sobre isso, assim, de repetições, né, de sonhos. Né? Sim. O que passa para vocês os sonhos de voar? Para mim é bem específico, né? Porque eu não sei exatamente como se fosse uma coisa incrível, né? Uma coisa que você tem uma energia uma capacidade além do que você pode, uma coisa, né? No meu caso em particular, eu sonho, eu não consigo, eu tenho alço voos, mas essa força vai diminuindo, né? Como se fosse uma energia, como se você estivesse correndo e você pudesse dar um tiro de 100 metros, aí você corre muito bem e depois eu alço voos mais baixos, né? Então, comigo, sempre quando eu sonho com voo, ele não é linear, tipo, eu não estou voando o tempo inteiro, eu voo alto e depois eu voo baixo, né? Quando eu estivesse mais cansado, eu não consigo mais. Então, acho que para mim tem a ver com essa coisa da energia mesmo, da potência de energia, né? Tem momentos que você tem muita energia para coisas extraordinárias, né? Conseguir ler 3 livros, conseguir ter um dia produtivo, conseguir, né? Aí você voa alto. Só uma analogia com coisas factíveis, né? Eu já não consigo sonhar com voar, nem quando eu tô nos sonhos lúcidos, eu tento voar e eu não consigo. É impressionante, eu não consigo. Minha mãe, qualquer sonho que ela tem, ela voa, assim, eu não consigo. Uhum. Eu já sonhei, é bem legal. O sonho de voar é um dos melhores, eu acho particularmente, eu curto bastante. Era bem legal. E um que eu tive uma vez que não era bem voar, mas era flutuar, e aquele eu adorei, porque eu conseguia ter controle, assim, foi um dos mais massas, assim, eu não esqueci, porque era muito bom, eu conseguia controlar, porque em geral outros que eu tive, acontecia o voo, mas tinha uma coisa assim que não era tão controlada, assim, não, sei lá, eu voava, mas não me sentia tanto no controle. Era muito bom, muito prazeroso, assim. Mas esse de flutuar, que não era tão alto, era mais baixo, assim, do chão, mas era muito bom. Para mim, a sensação é de liberdade, assim. Outro sonho que eu esqueci é a pessoa nua, né? Tipo, em público. Não sei se é tipo vergonha, né? Tipo, uma situação vexatória. Acho que outras pessoas já têm esse sonho, acho que é coletivo também. E atualmente sem você tá na máscara. sala, ou sem tipo, você tá na sala de aula, todo mundo com roupa, só você que não tá. Eu acho que essa coisa da vergonha, né? Tipo, já tem um tempo que eu não tenho, mas assim, quando era o primeiro dia de aula, na primeira escola que eu ia, um dia antes eu sonhava que eu estava nu na sala de aula. Eu falei, putz, era o primeiro dia que eu ia estar na escola, né? No dia seguinte. É como se fosse uma preparatória para o novo, né? Não sei. Mas eventualmente acontece também. E eu acho que eu vi outras pessoas falarem isso também. Eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso, só que o que eu acho muito curioso é que os meus sonhos, eles não se passam aqui. Tipo, a gente tá nessa sociedade, nesse mundo, e os lugares, os cômodos, as instituições, tudo são muito parecidos, independente do país que a gente esteja. Os meus sonhos não parece que eu estou, tipo, na Terra.
E então eu nunca tenho sonhos assim, e nunca são com pessoas. E eu acho isso muito estranho. E aí, quando eu converso sobre, normalmente é um lugar totalmente aleatório, ou totalmente tecnológico, e é muito estranho. E aí, quando as pessoas falam desses sonhos mais comuns, eu fico pensando, por que que eu não tenho esses sonhos que todo mundo tem, pelo menos durante a adolescência, a infância? Eu nunca sonhei com escola, com universidade, com nada disso. Bom, vocês estão trazendo muitas perguntas que a gente não vai dar conta, a gente vai ficar só no espaço de compartilhamento. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês pensarem sobre os sonhos de vocês. Primeiro, pensarem, quando que esses sonhos aparecem? O que eu estou vivendo? Eu consigo observar se tem algum padrão, algum momento da minha vida? Ah, quando eu sonho que eu estou voando? O que está acontecendo na minha vida? Ah, outra vez que eu sonhei que estava voando, também estava acontecendo uma coisa assim. Ou acontecendo algo, ou algo que eu estou sentindo, algo que eu estou pensando, né? Por isso, assim, por isso que, tipo, é muito complicado esses dicionários de sonhos, porque esses dicionários de sonho, eles não contextualizam os símbolos, as imagens, eles simplesmente... e tu sempre tem que olhar para o sonhador. O sonho, ele faz sentido para o sonhador. Simplesmente jogar um sonho, vocês me trazerem um sonho que não é de vocês, que não é de ninguém, eu vou dizer assim, eu não tenho o que dizer, eu preciso conhecer quem é o sonhador, em que momento de vida essa pessoa está, o que essas imagens falam para essa pessoa, né? Então, assim, por mais que tu estude sobre sonhos, o sonho é do sonhador. Então, cabe a ele te guiar nesse processo. Tu pode ler todas as teorias sobre sonhos, pode ler várias coisas sobre mitologias do mundo todo e tudo, e tu vai disponibilizar esse teu conhecimento para auxiliar aquele sonhador no processo de se relacionar com aquelas imagens oníricas. Mas ele é o autor daquela cena. Ele é o diretor, o produtor, o ator, né, fez o cenário, ele fez toda aquela imagem. Então, de alguma maneira, ele tem, né, o que eu posso oferecer é o meu conhecimento, mas eu tenho que olhar dentro esse sonho dentro para aquela pessoa. Eu diria essa dica para vocês começarem a observar. E vocês vão observar, que nem eu comentei com vocês, eu trouxe alguns sonhos meus, que eu me sinto mais confortável, alguns sonhos que eu acho que tem a ver. Né? Eu tenho sonhos recorrentes que eu comento que eu morei uma época fora, e eu percebo que quando eu volto para esse lugar onde eu morei fora, geralmente tem um porquê. Normalmente, o que está acontecendo na minha vida que eu, de vez em quando, vou lá e visito. Né? Aquilo acontece geralmente em momentos da minha vida que vou buscar alguma coisa que ficou lá e que eu volto. De tempo em tempo eu volto para aquele lugar e daí eu talvez me abasteço de alguma coisa que ficou lá e daí eu sigo. Né? Então, digamos assim, isso a gente vai começar a observar, que tem algumas questões que tu começa a prestar atenção. Né? Então, mas se relacionem com o sonho, leiam estudos, vejam no processo de vocês e tá? Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Tá? E como eu falei para vocês, vai ser divulgado ali no grupo, a gente tem que confirmar com os outros colegas, mas a princípio eu vou propor para eles que eu fique mais, e daí vocês dão uma certa sequência com um professor, e depois entra o outro professor, e dá uma certa sequência no tema. Tá? Um beijo, boa noite para todos, bons sonhos. Obrigada, um Boa beijo. noite, Eu boa gostei noite. muito do grupo, já que foi a minha primeira vez, assim, até. Tá? Aí a cada 15 Eu dias, né? também adorei. A cada 15 dias, tá? É 1 hora, a gente passou um pouquinho hoje, mas é para ser em torno de 1 hora. Tá bom? Obrigado. Boa Tá noite. bom, Boa gente. semana para vocês. Boa semana.